Boa tarde, mais um programa Ação e Reação nesta terça-feira, dia 21 de agosto de 2018, Dia Nacional da Habitação, Dia da Habitação Nacional. A habitação está em falta aí, mas é o Dia da Habitação Nacional. Bom, hoje nessa terça-feira temos a doutora Rosilma Roldan, advogada, pós-graduanda em Direito Penal, pós-graduada em Direito Penal e Direito Público e fazendo o seu mestrado, acabando o seu mestrado. Também daqui a pouco Paulo Eduardo Costa, que estava num evento, que é também advogado e também presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo, enfim. Temos tanta coisa para falar hoje, né? Mandar um abraço para o Bruno e Enzo, que são estagiários do Radar Esportivo aqui, que sempre colaboram, para o nosso pessoal aqui, para a Gisele, para o Reale, para todo o pessoal da nossa equipe, Dona Joana, a Thaís, a Vitória, e para o Creginaldo, que está hoje para atender os telefones aí. Olha lá, o 21 38 4677 vai ter o Creginaldo hoje. Que como ele vem aqui para ficar passeando, né? Tá, o Creginaldo vai atender os telefones aí. Você pode ligar para o nosso programa hoje, passar críticas, sugestões, abordagens, buraco no seu bairro. Você pode mandar sugestões, pautas para o programa, falar com a doutora Rosilma, com o doutor Paulo Eduardo Costa, pelo 13 997 11 5545. E se você quiser ligar, por 13 21 38 4677. 13 21 38 4677, que hoje tem o Creginaldo para atender aqui o telefone da dona Ivonete, que ligou outro dia, mas não conseguiu falar, mas hoje tem o Creginaldo. Acho que eu vou até pedir para o Augusto Capô de Casa colocar o seu herdeiro, o Creginaldo, para vir aqui dar umas duas, já que ele não faz nada nesse horário mesmo, né? Tal. O que acontece? Ele já está velhinho, então fila de banco não pega, né? Só fica levando um para outro tal. Beleza, TV aqui fica atendendo os telefones aqui da 1h15 às 2h15, no ao vivo. Lembrando que o programa está sendo transmitido pela TV Com, canal 11 da NET, e também 8 Vivo Fibra, certo? E pelo www.tvcomsantos.com. Programa com muita alegria para você, que tem a reprise às 23 horas e a 1h da manhã de quarta-feira. Quem gostar de ficar embaixo do cobertor, vendo os programas da madruga, 1h da manhã tem uma Ação e Reação também na sua segunda reprise. Vou apresentar primeiro a Rosilma hoje, que, Augusto, tem que arrumar um programa para a Rosilma diário, porque eu chego aqui, o porteiro abre porta para mim, o elevador está no local, chego aqui, o Blop me manda um abraço. A Rosilma chegou hoje, o cara não conhecia ela, não queria abrir a porta para ela. Doutora Rosilma, quem é a doutora Rosilma? Eu falei, é que ela veio uma vez a cada 15 dias aqui, faz um monte de programa, o pessoal não conhece, ó. Thaís, vamos chamar mais a Rosilma na Ação e Reação, porque senão a Rosilma vai ser parada pelo porteiro ali embaixo, né? O Paulo Eduardo Costa não, que ele vem todo elegante, terno e gravata, tal. O cara fala, o prefeito chegando, prefeito de São Vicente, abre a porta aí que de terno e gravata, como diz meu filho, tá todo mundo, né? Rosilma, brincadeiras à parte, uma boa tarde para você. Uma boa noite e uma boa madrugada para quem está vendo. É mesmo, porque a gente fica aí passando reprise, né? E só que eu queria fazer um reparo aí, Paulo. Prazer em dividir o programa com você. É sempre muito bom estar aqui no Ação e Reação. O programa ao vivo é sempre bom, permite a interação com a população que nos acompanha, né? Mas só que pelo interfone não dá para ver gravata, né? Por enquanto não é videofone, não dá para ver gravata, né? Então, Rosilma, quem é essa? O que você veio fazer aqui? Mais ou menos assim. Mas não há de ser nada. Vamos arrumar um programa dias diário. Piores virão. Vamos arrumar um programa para a Rosilma, que ela foi bem tratada no Ministério Público, aqui hoje quase não pois conseguiu. É verdade. E hoje aqui ela vai contar a novela depois. Hoje aqui quase que ela não consegue entrar numa Ação e Reação aqui, o negócio tá entendeu? feio pro meu lado. Agora chega o Paulo Eduardo Costa, ele fala, eu sou o Paulo Eduardo Costa, presidente não sei o que, esse cara, pode entrar, que é complicado, complicado esse aí. Não exagera, imagina. Eu cumprimento com boa educação os porteiros, estão habituados a me ver, então muito gentilmente, aliás, hoje quando eu chego aqui na portaria da TV, abriram a porta, esperaram com o elevador, eu tive umas regalias que eu quero agradecer, inclusive pelo carinho, muito obrigado aí, o pessoal que nos acompanha desde a entrada até aqui em cima, até no que estava trocando os porteiros, então não reconheceram a Rosilma. Foi pode ter sido uma porteiro reservas. Olha, quem não conhece Rosilma Roldan em sua boa fama não é santista. Então eu acho aí, minha recomendação... não vamos falar mal dos porteiros. Não teve porteiro nenhum. Coitadinhos dos porteiros. Aqui a gente aumenta. Interfone. Foi aparelho eletrônico. Bom, tadinho dos porteiros. Sem Lula, Bolsonaro
com 20%, Rosilma. Ai, E a Marina com 12%. E o Amoedo fazendo lives, tal, do Partido Novo, Ciro Gomes com 6%, Alckmin com 6, 7%. E aquela questão, né? E o Fernando Henrique, Rosilma, deu uma declaração bombástica. Coitado, o Alckmin tá indo, pegou o Centrão, tá vindo. Aí chega o Fernando Henrique, mesmo com o Centrão, ele fala, preferimos se aliar ao PT do que ao Bolsonaro. Aí todo mundo fala que é mesmo partido, que tá tudo junto e misturado, já foi uma confusão, né? Então o Fernando Henrique, né, ultimamente ele calado é um poeta, né? Mas veja bem, com todo respeito ao Fernando Henrique, pô, tu vai chegar e vai falar que vai unir com o PT para tirar o Bolsonaro, aí você perdeu o voto pra caramba, né? Brincadeira, né, Rosilma? Não, eu prefiro falar aqui do João Amoedo, porque o João Amoedo está fora dos debates, das pesquisas, porque o João Amoedo é um cara novo, é um cara que declarou, é o candidato mais rico, declarou 425 milhões de patrimônio. Será que é o mais rico mesmo? É um cara bancário, não é banqueiro, que eu já escutei aí dizer que ele é banqueiro, ele não é, né? A história dele é uma história muito simples e muito bonita. Ele estudava engenharia civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele estudava ao mesmo tempo administração de empresas na PUC do Rio. Quando ele se formou com 22 anos, ele se candidatou a trainee em vários bancos, porque os bancos adoram trabalhar com engenheiros, é uma área bastante propícia para o trabalho dos engenheiros, e aí ele conseguiu passar num exame acirradíssimo para ser trainee do Citibank. E aí, como ele é muito talentoso, muito inteligente, excelente administrador, já era em mocinho, ele galgou rapidamente os mais altos postos no Citibank, depois passando para outros bancos, até chegar a... Quem quiser saber mais é só entrar no site do partido dele, Partido Novo, né? Ele declarou 425 milhões ganhos, não só como bônus, porque esses bancos dão bônus para o funcionário que faz bons negócios para o banco, como também soube administrar o patrimônio, porque tem gente que ganha muito também e não sabe multiplicar. Então, prova de que ele realmente é um bom administrador do próprio patrimônio. E se existe algum candidato que é parecido com o Trump, esse é o Amoedo, nesse sentido, por ser um candidato de direita e por ser um liberal e por ser um cara que administra bem. E o Amoedo, ele... Por que ele se dedica? Eu estava até respondendo aqui para uma pessoa dizendo, mas esse cara apareceu, fundou um partido, qual é a desse cara? O cara já é rico, o que ele quer? Ele quer o seguinte, ele teve um câncer, foi desenganado e ele conseguiu a graça de ficar curado. E a partir daí ele decidiu devolver para a sociedade essa graça recebida sob forma de um trabalho honesto e competente. E ele tirou 5 milhões do bolso dele para montar o partido. Então, se alguém quiser realmente apostar no novo, é João Amoedo. Agora, acontece que o nosso país, as pessoas, os políticos, eles se protegem para se manter eternamente no poder. Então, o que acontece? A legislação eleitoral não permite que o João Amoedo tenha participação nos debates, porque ele não tem ainda nenhuma cadeira no Congresso. O partido começou em 2015, a primeira eleição de que eles participaram foi em 2016, e em 2016 elegeram alguns vereadores, mas não tem ainda nenhum deputado estadual, nem deputado federal e nenhum senador, que vai ser agora, nessa eleição de 2018. Portanto, não há espaço para ele mostrar. Mesmo assim, é o candidato que mais cresce na internet. E há também essas pesquisas aí, elas são completamente furadas, porque, para começo de conversa, põe um candidato que é inelegível. A partir daí, todos os resultados dessas pesquisas estão viciados e não servem de parâmetro, porque na medida em que esse candidato elegível sair dessas pesquisas, ninguém é capaz de imaginar para onde esses votos vão migrar. Além de tudo, existe também a dúvida da pesquisa em relação à fraude das urnas. As urnas são fraudáveis e inauditáveis. Enquanto não houver recibo, e aqui eu deixo claro que o recibo não vai para a mão da pessoa, o recibo ela visualiza no visor e automaticamente ele cai dentro da urna para possibilitar uma posterior auditoria e verificação dos votos. Enquanto não houver esse recibo, não é possível sequer acusar de fraude, porque se houver fraude, ela é
inauditável, indetectável. Então a gente sabe que as pesquisas, elas são direcionadas para depois legitimar um resultado que a gente não sabe se foi ou não fraudável, porque não há como conferir. Então, nota-se nas redes sociais que o João Amoedo é um candidato que está realmente crescendo, porque as redes sociais realmente são muito fortes, as notícias estão passando por aí, e se realmente nós queremos alguma coisa nova na política, de uma pessoa honesta e que não fez toda a fortuna dela na iniciativa privada, não tem no patrimônio dele um tostão de dinheiro público, eu acho que esse candidato é João Amoedo. Bom, você vê, o porteiro fica prendendo a Rosilma lá embaixo, ela vem com a corda toda aqui, vem soltando fogo aqui no programa. Mas beleza. Nós temos uma pesquisa sem Lula, Bolsonaro, mas eu fiquei preocupado, Paulo, conversei com Cassione e Clemente ontem ao vivo aqui, porque eu vi candidatos que estão há 30 anos no poder, 30, 20, 10, não vamos citar nome, que tem uma casa própria e nem carro tem. Tudo bem, eu sei que usa o carro oficial, mas às vezes as férias, para emprestar para a filha, para o namorado da filha, né? Às vezes o namorado da filha não tem carro e empresta o carro, né, tal, ou vice-versa. O cara tem 800 mil, trabalhou 30 anos na vida pública, 800 mil de patrimônio. Fiquei até com pena, porque eu conheço gente que ganha 10 mil por mês, 8 mil, e fez um patrimôniozinho, tem carro, tem um sítiozinho e tal. Eu falei, pô, esse cara não administrou nem o dinheiro dele, conforme a Rosilma falou, como é que vai administrar o meu, né? Se o cara não souber administrar, então, eu vi candidatos aí que estão a vida toda na política, moram de aluguel e tal. Eu falei, pô, peraí, alguma coisa aconteceu, né? O cara ganha 20 mil por mês, 30 mil por mês, tudo bem e tal. Mas o cara não conseguiu comprar uma casa própria. Então eu falei, pô, esse cara não pode administrar meu dinheiro, né? Que se não soube fazer com o dele, né? Aliás, Eduardo, é uma coisa muito surpreendente, porque nas eleições todos os políticos viram anjos. Vocês perceberam isso? Nosso telespectador aí em casa. Eles vão pra rua. Ontem eu vi uma cena assim muito engraçada, o Eduardo Suplicy varrendo o chão com os garis, né? Isso me lembra o Dória quando se fantasiava. Lembra aquelas roupas que o Dória colocava? Naquele ano e 4 meses que ele ficou como prefeito, né? E prometeu 43 vezes que não iria deixar a prefeitura. 43 vezes ele falou a mesma coisa. Foi a primeira vez que o Dória pegou uma vassoura na vida. Na vida, nem sabia de que lado pegava a vassoura direito, né? E aí o Dória se vestiu de gari para parecer gari. Aí nesse ano e 4 meses, ele passou um ano viajando e 4 meses como gari, como porteiro, como jardineiro. Prefeito ele esqueceu de ser. É uma piada. O nosso país parece que não dá para levar a sério, gente. O líder das pesquisas no Brasil, os meus amigos de fora do Brasil fazem disso chacota. Está preso. O líder das pesquisas no Brasil está preso. Sabe que imagem que passa lá para fora? Que todo brasileiro é ladrão. Todo brasileiro é conivente com coisas erradas. Porque não é justo alguém ainda imaginar que depois de ser condenado, reconfirmada a condenação em segunda instância, o tribunal confirmar tudo, ele está preso e as pessoas ainda acreditam que ele é inocente. É brincadeira um negócio. Bom, eu vou dizer outra coisa. O segundo das pesquisas, Eduardo, isso é importante dizer para as pessoas, chama-se Jair Bolsonaro. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, abram o olho. Ele está há 7 legislaturas, como deputado federal. Portanto, há 30 anos ele está como deputado federal. Ele é capitão do Exército. Não sei nem porque não se reformou como major ou coronel. Não, ele não era capitão. Ele foi expulso do Exército por causa de um motim lá que ele foi... Aí quando ele foi para a reserva é que ele foi promovido para capitão. É justamente isso que eu quero chamar a atenção. Quer dizer, houve um contratempo qualquer e ele foi reformado como capitão. E quando você se aposenta como coronel, major, né? Geralmente é nessa condição. Um cargo acima, né? Agora, veja bem, ele foi, então, 7 legislaturas, portanto, 28 a 30 anos. Fora uma como vereador. Então, ele tem 32 anos como parlamentar. 32 anos como parlamentar. Nunca foi prefeito, portanto, nunca esteve no executivo. Nunca foi governador, portanto, nunca esteve no executivo. Aí, 7 legislaturas como capitão. Capitão é alguém da área de segurança pública, não é verdade? Ora, por que estado? Ele é 7 vezes deputado federal. Pelo Rio de Janeiro. Espera um pouquinho. Se eu não conserto nem a minha casa, eu vou consertar a casa dos outros. Aí vem uma outra história mais engraçada ainda. Nessas 7 legislaturas, ele trocou de partido 9 vezes. 9 vezes. Veja que ideologia tem o grande mito. É piada o que está acontecendo no Brasil, gente. É brincadeira o que está acontecendo aqui. Pelo amor de Deus, será que ele não percebeu em 7 legislaturas que o Rio de Janeiro estava entrando nessa situação tão grave?
Pior, todavia, aquela coisa, não consegue falar português correto, já acho aquilo insultuoso. Não consegue concordância, ele corta os S's, né? Uma mania estranha. Agora, me assusta mais ainda, nessas 7 legislaturas, não ter... uma outra coisa curiosa, por exemplo, desse segundo da pesquisa. Ele tem casa própria, mas ele recebe auxílio moradia. Meus amigos, não dá para entrar mais, ou eu vi mais o conto do vigário cair na conta da carochinha, né? Eu não estou falando mal do candidato, estou dizendo que a gente tem que escolher bem. Não dá para liderar a pesquisa um presidiário e o segundo lugar da pesquisa ser um cara que tem essa ausência de qualificação. Com todo respeito, vamos pensar um pouquinho melhor, né, Eduardo? A eleição vem aí, não é assunto político, não sou candidato a nada, a doutora Rosima também acredito que não seja candidata a nada, nem o Eduardo, somos amigos aqui, mas eu acho que está na hora das pessoas começarem minimamente a abrir o olho e pesquisar lá, vamos dar uma olhadinha, quem é o cara, veio de onde, qual a experiência, porque eu não vou entregar um país da administração de alguém que nunca foi do Poder Executivo. Minimamente, o cara tem que ter sido prefeito, minimamente. Depois, se for o caso, o governador, né? Agora, jogar de paraquedas e dizer eu sou o mito do mundo, pelo amor de Deus. Não, e outra coisa, Paulo, só completando tudo isso que você está falando, que eu assino embaixo, é o seguinte, há muito tempo que eu falo, para a gente acompanhar bem a política, não pode ser só de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, né? Porque, infelizmente, no Brasil só se faz eleição. Porque, assim, é um ano preparando para a eleição e o ano da eleição. Então, não se faz nada. E tudo voltado para a eleição. Então, mas o que eu acho muito interessante, porque eu pesquiso todos os candidatos e todas as informações que me chegam em relação a todos os candidatos, porque meu perfil tem muito aluno meu, né? Eu dei aula para eles de Direito para Criança, que é um projeto que eu tenho, que eu implantei no ensino fundamental de uma rede nacional de ensino, e muitos deles são meus amigos até hoje. Então, eu procuro mostrar para eles todos os perfis que existem para eles pesquisarem. Até alguns falam, pô, mas você põe a propaganda de todo mundo e quem você vai votar? Eu falei, por enquanto ainda não sei, né? Porque isso há um tempo atrás. Eu não tenho todos os candidatos postos. Quando a gente tiver todos os candidatos postos, aí eu digo a minha opção, né? E aí pus, né, o que fez um, o que fez outro, o seu defeito e tal. E eu fiquei um pouco assustada em relação a esse candidato que nós estamos conversando sobre ele, porque ele tem 4 anos de vereança, mais 28 anos como deputado federal. Todo esse tempo, ele só apresentou 172 projetos de lei, né? Não se fala em emendas do orçamento, porque emendas do orçamento... Inclusive, ontem eu estive lá no comitê do Paulo Correia Júnior, que é o nosso deputado aqui, único que foi eleito por Santos, deputado estadual e que é candidato à reeleição, e havia muitas pessoas de muitos partidos, de vários municípios cobertos aqui pela ação do Paulo Correia, e que enfatizaram como foi importante ele ter feito emendas ao orçamento para carregar recursos para São Sebastião, Peroíbe, Itanhaém, Cubatão, esse projeto que tem aqui, que era só Operação Verão, que ele estendeu para o ano todo, segurança. Sim. Mas então, você percebe que as emendas do orçamento são muito importantes. Aparentemente... O deputado estadual ou o federal, no caso do Rio, o estado e a cidade, o município praticamente, o estado e o município praticamente são uma coisa só, o federal e o estadual se misturam ali, depende muito da interveniência do deputado com o governador e até com a presidência da República para trazer recursos para a segurança, para a educação, para a saúde. E eu notei ali todas as pessoas agradecidas ao Paulo, porque ele trabalhou esses 4 anos e conseguiu. Para você ter uma ideia da produtividade do Bolsonaro, 172 projetos em 28 anos, só você fazer a conta, quantos projetos ele apresentou em cada ano, e desses ele só conseguiu aprovar 2. Isso é uma coisa que me chama atenção dois, também. Sem importância nenhuma. Parece que um é de aumento do soldo dos militares e o outro que determina que a mão seja colocada no peito quando tocar o hino nacional. Enfim, ou seja, olha, e o pior é que ele é tão cara de pau que ele diz que ele não aprova porque ele não entra em conchavo. É mentira, porque a República, ela implica negociação. Há muitas pessoas que não têm poder de dinheiro, porque muitos compram, claro, e isso é uma corrupção da República. Mas a República e a eleição e a política são a arte da negociação. Então, sei, porque eu trabalhei muitos anos com uma deputada aqui da região, e ela ia de porta em porta
fazer o trabalho de convencimento, mostrando que o projeto dela era importante, conseguir as assinaturas para aprovar, para depois virar projeto de lei. É um trabalho de humildade, exercício de humildade. E nos gabinetes de outros deputados para pedir apoio dos pares. E de democracia, agora, verdadeiramente. Só para comparar, mas na vida é assim mesmo, Paulo né? Correia, em 4 anos, aprovou 9 projetos. Então é isso que as pessoas têm que começar a olhar. Não é o que o candidato fala. Vai lá na Câmara Federal, na Assembleia. A palavra e o papel cabe qualquer coisa, Exatamente. né, gente? Você que está em casa, vai faz o que você pesquisar. quiser e falar, fala o que tem vontade. Vai Agora, lá pesquisar na Assembleia Legislativa, atuação, porque ela tem tudo, apresentou não sei quantos, o teor, quanto que realmente ele conseguiu aprovar para virar lei. Quer dizer, não adianta o cara dizer, eu fiz 400 emendas ao orçamento, tá provocando nenhuma, não, entendeu? Ineficiência, o que adianta? Só mandou trabalho para frente. Agora, eu pergunto a você, se ele fala que é baixíssimo clero, porque ele não se vende, né, aqueles papo furado dele todo, e ele vai ser presidente da República, como é que ele vai negociar com o Congresso, se ele não conseguiu aprovar um projeto de lei? Através de decreto, provavelmente, né? Que é uma situação meio sem sentido. É incoerente, gente. Não estamos falando mal do candidato. Não, é o fato. Só é importante que as pessoas que estão nos ouvindo aqui abram o olho. Eu estou pedindo, abram o olho. Observem com atenção, vejam quem é a pessoa, pesquisa quem é, de onde veio. Esse caso, vamos, em 28 anos, 172 projetos. Quer dizer, isso. que é uma coisa. Agora, em 28 anos, 2 aprovados? Ah, gente, é brincadeira. Não, é brincadeira. E o cara está em segundo nas pesquisas. E o primeiro está preso. Ah, pelo amor de Deus. Mas isso dá para entender, sabe, Paulo? A análise é a seguinte. Quem é que está na frente? O candidato inelegível. Sim. Esse candidato inelegível, ele tem uma história. Sim. Que ele mesmo jogou no lixo. Sim. Então, quando ele foi eleito, que ele precisou 3 eleições para ele conseguir ser eleito, ele mudou o discurso dele, que era radical. Porque os votos do PT sempre foram 20%, desde que o PT surgiu, que é justamente os petistas. O que ele teve com 20% não seguiu a eleição? Então, o que ele fez? Ele articulou com toda a sociedade e se mostrou como alternativa viável para toda a sociedade, de modo que ele foi eleito e reeleito com praticamente 90% de aprovação, tanto que fez a sua sucessora, que foi reeleita, que era uma pessoa praticamente desconhecida, porque era uma técnica, nunca tinha disputado nada. Muito bem. Acontece que ele mesmo jogou a biografia dele no lixo. Sim. Do jeito que tudo que a gente Tinha sabe. tudo para ser o maior estadista do Brasil, Só né? que acontece o seguinte, O Lula. por conta de que ele é uma pessoa carismática, porque as pessoas que gostam dele hoje, elas são consideram ele como um ídolo. Um ídolo. Sim. As que gostavam dele e que não gostam mais, porque ele mesmo jogou a biografia dele fora, são as que foram para o mito. De ídolo passou para mito. É a mesma doença. Todo é a país, mesma doença. Rosê, mas a história não enxerga. comprova, Rosê, Tanto que se você ousar contrariar uma pessoa que diz para você que vai votar no mito, ela te bate. Sai de perto. Rosema, todo país... Ou te xinga se for pelo Facebook. Rosê, mas todo país tem uma esquerda que erra, porque você vê, os caras falam assim, o PT acabou. Não, não acabou, gente. Os caras ficaram 16 anos governando. Agora, aqui não estamos falando de partido bem ou mal, estamos comentando o fato. Claro. Tem muito vereador do PT que fez bom trabalho, deputado do PT. Claro, verdade. Até o PT aqui em Santos errou muita coisa, acertou muito, mas a gente não tem nada de legal. O que a Thelma fez de legal aqui? O que a Sueli Maia fez? O que a Maria Ângela, que eu estou no PT? Não tem. Se você pegar, Thelma, inclusive, saiu daqui como a terceira... A Thelma mora na mesma casa há 20 anos. A Thelma outro dia estava prestando uma pessoa correta. Admiro demais. A Thelma, que é A professora, Thelma saiu da brilhante. prefeitura como terceira prefeita mais famosa do Brasil, um governo reconhecido. Nessa época eu estava trabalhando em Curitiba, que era o Jaime Lerner lá, e as pessoas elogiavam, eu escutei elogio da Thelma em Curitiba, na rua. Rosinho, Então, o que a gente, gente pode olha, fazer uma sério, Thelma? A inequívoco. Thelma está pedindo... Ô, Paulo, a Thelma estava outro dia... Ela foi professora comigo no Santa Cecília. Eu não estou defendendo a Thelma, não. Estou falando a verdade. Ela estava outro dia pensando em concurso em São Paulo, há uns 2 anos atrás. Concurso. Pô, se você ficou prefeito, se você foi deputado, se você foi vereador, se você se locupletou disso, você não vai prestar concurso público, concorda? A gente vê prefeito com 5 milhões e 300 em casa, de cidade nanica comparada com Santos, né? Então você vê, se ela mora na mesma casa...
tem aquela vida normal, lógico, é uma vereadora, tem seu salário, tem seus filhos, mas você vê que nessa questão, tem o PT de Santos, mas teve erros sim, Sim, como claro. se tivesse eu, Paulo, a Rosinha, teve erros, teve gente de fora, gafanhoto, teve, mas não tivemos, vamos supor, não existe, assim, suspeita de alguma coisa ilícita de... Eu vou até, Eduardo, me permita citar mais um exemplo que eu acho muito importante e eu vou pedir que o telespectador também pense comigo. João Dória, João Agripino da Costa Dória. Ele nunca foi absolutamente nada, o pai político, mas ele propriamente nada. Ele conseguiu ser eleito prefeito de São Paulo, prometeu 43 vezes consecutivas, assinando com registro em cartório, de que seria prefeito os 4 anos. No ano e 4 meses que ele ficou como prefeito de São Paulo, ele não fez nada por São Paulo, absolutamente nada. Não resolveu as enchentes, não resolveu o sistema de transporte, não resolveu a parte da saúde, ele se vestiu de gari, de porteiro, de jardineiro, ele é um marqueteiro feroz, né? Então vamos lá. Não tem obra grandiosa nenhuma. Com 1 ano e 4 meses, a vaidade lhe chegou muito mais intensa e ele resolveu então renunciar ao cargo de prefeito para concorrer a governador. Queria ser presidente. Aí você para e diz assim, espera um pouquinho, o cara nunca foi nada na vida, né? Nada político de nenhuma natureza. Ele é empresário, né? Empresário, tudo bem. Empresário que ganhou dinheiro. De sucesso por quê? Porque o pai era político e ele atuava com o pai como facilitador. Foi aí que começou o embrião e a fortuna da família. Sim. De qualquer maneira, como prefeito, a mim ele não me convenceu, me desculpe. Agora o cara eleito para 4 anos, fica 1 ano e 4 meses e a vaidade diz para ser candidato a governador. Ele está liderando as pesquisas. Ou eu enlouqueci ou o mundo está maluco. Alguma coisa está errada. Porque que qualificação temos para votar no senhor João Dória, o João Agripino da Costa Dória? Veja bem, Paulo, só a questão federal, concordo, o PT, ele ficou 16 anos governando, né? Então tem gente nos equipamentos, teve muita gente que melhorou a vida. O governo, os 4 anos do Lula, pegou aquela marola mundial de crescimento. O Brasil, a Índia cresceu 10% por ano, 7%. O Brasil crescia 2%, 3%. Pô, que beleza. Sim, beleza, poderia ter crescido mais. Tal. Depois começou aquela coisa de estádio, de Copa, de Dilma e tal. Sim. Beleza. Mas eles ficaram 16 anos, então eles têm uma fatia de pessoas que vai votar no PT, concorda? Isso não existe. E também o PSDB, o PMDB, que está há muito tempo no governo, também tem. Isso é inegável. Veja bem, o cara fala assim, eu detesto o Lula. Mas aqui não estamos falando bem do Lula nem mal do Lula. Estamos falando que o PT existe uma fatia de mercado deles. Eles ficaram 16, ninguém ganha 16 anos. O Lula se reelegeu. Depois elegeu um poste, elegeu de novo um poste que não... Quer dizer, o cara tem que ter... 14 anos de federal, Isso. mas estão no poder já há 40 anos. Isso. Porque eles pegaram as primeiras prefeituras na década de 80. Isso. Então, né? E então fizeram nós bons temos governos e bons governos. 2 gerações de cultura petista. A influência petista é tão grande, Sim. isso eu costumo dizer, que é o seguinte, existe uma cultura, jargões, ideias, inclusive eles são mestres nos factoides e nas fake news. Nossa. Já há muito tempo, essa última da ONU foi uma, né? Eles pegaram um petista que está lá na ONU, lá na Comissão de Direitos Humanos, e ele falou pela ONU. E aí depois a ONU foi obrigada a desmentir. Aliás, a ONU já teve que desmentir várias afirmações do PT, falando em nome da ONU. Mas quem vê a primeira e não vê a segunda, né? Exatamente. Entendeu? Agora, a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte... A cultura petista que permeou e que permeia universidades, escolas já há 40 anos, que são minimamente 2 gerações das tradicionais, cada 20 anos é uma geração, agora nós estamos com geração um pouquinho menor, então talvez possamos falar em 3 gerações de cultura. Sim, de 12, nós vemos 12 pessoas anos. que não gostam do PT, não gostam da esquerda, não obstante, passam fake news do PT, passam Sim. informações do PT, e usam terminologias do PT que nem sabem que são do PT. Sim. Enfoques até minimizando pessoas que saíram do PT, porque o PT não perdoa quem sai do PT, e aí eles criam uma série de boatos em relação àquela pessoa, desconstroem aquela pessoa, e aí as pessoas ditas de direita, acham que são direita, sei lá, e começam a achar que estão desconstruindo e estão fazendo serviço para o PT. Sim, e só para terminar, Sim. quem acredita que o regime militar foi de direita, não foi. Foi um governo de esquerda. E depois, se a gente tiver tempo, se alguém tiver interessado, eu explico por que pode ser um governo socialista, tudo que aconteceu aqui a partir de 64 até 85, como entendimento e ação de esquerda.
E segundo, Bolsonaro não é um candidato de direita, ele é um oportunista, sempre votou com Lula e Dilma, quem duvida é só pesquisar lá como é que ele se comportou nesses 32 anos como parlamentar. E quando ele viu que a Dilma começou a fazer água, ele pulou fora do barco e aí começou com esse discursinho de liberal, chamou o Paulo Guedes e começou a usar as mídias sociais para fazer a propaganda dele, e tanto que começa a campanha, ele já na frente das pesquisas, porque os outros ainda não tinham começado a fazer a campanha. Todo país que teve uma esquerda que não deu certo, quer dizer, o Lula no começo foi indo, foi bem, depois foi bem, mas a maré mundial... O Brasil é um país agrícola, né? Agrícola e pecuária. Sim. O que sustenta é a agricultura e pecuária. A agricultura e pecuária sempre dá lucro, os caras fazem as burradas, mas exporta um monte de coisa sempre e tal. Meu pai sempre falava isso pra mim, desde pequenininho, o Brasil se sustenta pela agricultura e pecuária. Beleza, o Lula pegou aquela maré, fez coisas boas também, tal, tudo, era um bom comunicador, tal. Depois foi caindo. Todo país que tem uma esquerda que falha, a tendência, é o que o Paulo falou, a tendência é entrar uma direita radical, não é isso, Paulo? Você vê no mundo todo. O que não está correto, na verdade. Não, mas o que acontece em alguns países. Tendência natural, é uma tendência natural, pode ser que aqui não. Um balanceamento, os exageros, né? Sempre mas extremamente... essa história é assim, né? A história Aliás, mostra. você sabe nós temos que muito mudar bem que você disso, domina muito, Obrigado. né? Você concorda, Paulo? Todo país que você vê na Europa. É espiral, né? Exato. Vai e volta, Você vai vê e na volta. É cíclica, né? Pega na Grécia, pega na Grécia, veio esquerda radical, falhou, aí entra direita, é sempre assim, né? Sim, mas aí o nosso povo continua acreditando em conto da carochinha, porque nós estamos lá com o tal do Dória em primeiro, o Paulo Scaff, que é o presidente da Fiesp, empresário, industrial, cheio de dinheiro, abriu uma escola ali. Meu amigo, trabalhar com dinheiro é muito fácil, né? Eu quero fazer como o Márcio França fez, que pegou São Vicente falida, quebrada, não tinha dinheiro nem para comprar papel higiênico e a cidade resgatou sua autoestima. Sabe? Renovar, fazer com criatividade. É diferente a história, mas vamos lá. Eu só espero que as pessoas em casa, minimamente, podem concordar ou discordar do meu ponto de vista, mas que eu peço que elas reflitam, elas têm que pensar um pouquinho. Nós não somos aqui donos da verdade, mas eu realmente pesquiso muito. Assim como a doutora Rosema, eu pesquiso muito. Eu quero ver o que está, o que não está, até porque a minha vida é buscar a história, é entendê-la e desenvolvê-la. Então, nesse processo, para mim, aquela coisa de dizer, ele é o melhor. Como ele é o melhor? Por que ele é o melhor? Qual é a razão? Sim. Eu começo a fazer os meus questionamentos. Aí eu vou lá na internet, eu vou pesquisar nos livros, eu tenho uma biblioteca lá à minha disposição com 36 mil volumes históricos, inclusive de jornais. Então, eu tenho certeza de que eu não estou falando besteira, não. Você em casa, só reflete no que eu estou dizendo. Nós vamos a um breve intervalo. Você pode continuar passando o seu zap para o 13 997 11 5545. O telefone já vibrou várias vezes aqui, são mensagens. E também pelo 13 21 38 4677. Deve ter bolsonaristas bravos, pessoal do Lula bravo também, mas não falamos mal de ninguém. Aqui, aqui é um programa, não é chapa branca, é chapa preta, nós só vamos mostrar a realidade. Falamos do Amoedo, falamos da Vera, que também não pode se manifestar, é um absurdo, né? A gente tem candidato porque não tem, né? Pô, ele não pode ir no debate, tudo bem. A Vera, se não me engano, é mesmo um problema do João Amoedo. Sim. Não tem cadeira no Congresso. Isso. E aqui eu queria dizer a gente queria o escutar seguinte, todos, eu queria escutar todos. Quem foi meu aluno sabe, na sala de aula eu não dou minha opinião, porque infelizmente ou felizmente, não sei, depende da ocasião, o professor é um líder. Então, ele tem grande influência sobre os seus alunos. Dos dois jeitos. Se ele é muito amado, as pessoas tendem a copiar a opinião do professor. Se ele é muito odiado ou simplesmente ninguém gosta dele, enfim, tende a pensar o contrário porque não gosta dele. Então, na minha aula, eu não dou minha opinião, embora dê minha opinião no meu perfil, no Face, porque eu acho que a gente tem que mostrar sempre os 2, 3, 4, 5 lados para o aluno, para o filho, para o adolescente, para a criança, poder começar a tentar fazer suas escolhas mediante as informações. E se não chegam informações suficientes, ela tem que ir atrás, de um lado ou de outro. Até quando a gente faz trabalho científico, o orientador sempre fala pra gente, olha, cuidado para quando você fizer trabalho científico, você não começar a procurar só teorias que reforçam o que você já pensa. Porque senão, se você começa o trabalho pensando uma coisa e termina pensando a mesma coisa, você não andou. Você não viu sequer quem pensa diferente de você. Então, eu acho assim, na vida, se a gente é pesquisador, eu acho que todos nós devemos ser pesquisadores, ter a mente aberta e pesquisar, olhar, ouvir, para depois tirar sua conclusão e escolher o melhor. Eu acabei de
conversar com uma pessoa aqui que está acompanhando o nosso programa e ela disse assim, por que você acha o João Amoedo mais bem preparado? Mais bem preparado para quê? Para ser criticado quando ele fizer alguma medida para ajudar a população? Para ser mal compreendido? Para ser difamado? Enfim, aí eu respondi assim para ela, o João Amoedo sobreviveu a um câncer e ele quer devolver essa graça recebida através de um bom trabalho para a sociedade. Eu entendo que um cara que atingiu o topo como ele atingiu e isso é uma mentalidade dos americanos. Os americanos são assim também. Você paga pela sua faculdade, não tem dinheiro, alguém paga para você e quando você tiver sua profissão, você paga para outro. Você devolve o que a sociedade deu como chance para você. É uma mentalidade que sustenta uma das maiores economias mais avançadas do mundo. Então, acho que a gente tem que começar a pensar assim, para a gente realmente mudar o nosso país, que é assim. Eu vou passar o Filete para trás, vou passar o Paulo para trás, e eu me saio toda feliz porque passei eles para trás. Essa é a nossa mentalidade hoje, que está, graças a Deus, começando a mudar. Então, no dia que a gente disser, puxa vida, eu recebi tanta coisa, eu tenho tanta coisa boa, então eu vou começar a dar um pouco em troca para a sociedade, sem pensar em nada, porque eu já recebi muito. Eu acho que aí sim a gente pode pensar em um país realmente desenvolvido, maduro, solidário, fraterno, um país realmente de primeiro mundo. Já falamos do João Amoedo, do Dória, do Márcio França, do SCAF, Bolsonaro, que chamam de mito, do Lula, que está preso, para muitas pessoas injustiçado, da Vera, que não tem espaço, mas nós estamos dando espaço para ela aqui, e é muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br.
Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte pra você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais um dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação e Reação nessa terça-feira. Chuvinha fina lá em São Vicente, já me comunicaram aqui. Paulo Eduardo Costa vai voltar para São Vicente, para o Instituto Histórico e Geográfico, para a Secretaria de Cultura de São Vicente. Paulo Eduardo Costa, advogado, hoje aqui também. O Rosilma Rodan, advogada, pós-graduada em Direito Penal e Direito Público. E fazendo seu mestrado agora, professora e tal. Bom, tem muitas... Simone, olha lá, é melhor você, a Simone de São Vicente. Ih, Paulo, essa é pra você. Deus. É melhor você já ir se acostumando, hein? A Simone, tem os bolsonaristas aqui. A Lucélia mandando um abraço, falando que o debate está ótimo. Fantástica, Rosilma, Lucélia. Quem falou? Um beijo pra ela. A Lucélia. A Dalgisa, psicóloga. Parabéns, filha, por valorizar a Thelma de Souza e sua integridade e competência. Importante intervenção na Anchieta, eu que sou psicólogo. Todo o trabalho de implantação no NAPS, sendo que o projeto traz a Santos mais uma nova realidade de vanguarda. Pena que não conseguiu manter a qualidade de saúde mental nos governos subsequentes. Mas estou aqui no CAPS assistindo, enquanto não chega paciente. Obrigado, pessoal do CAPS. Aí um abraço para todo mundo aí, para os psicólogos, os enfermeiros do CAPS, que ficam vendo o programa, quando o paciente atrasa e tal. Mas se não der para ver tudo, achar interessante, 11 horas e 1 hora da manhã você vê a reprise, tá bom? A Simone falou que vai assistir a reprise, que tem que sair agora com a filha, um abraço. Ela que falou também que é melhor já ir se acostumando, Paulo. Ih, o povo tá complicado aqui. O Alcino, boa tarde, estou assistindo. Avança Peixe, o Santos joga hoje contra o Independente na Argentina. Vamos lá, Santos. Uriel Vilas Boas. O candidato Amoedo, Paulo, tem alguma militância? E olha lá, tem alguma militância social? Qual é essa ideologia?
O processo contra o Lula já chegou ao final ou ainda acaba em recursos? O Uriel está defendendo o Lula. Aqui tem gente do Bolsonaro, tem gente do Lula, tem gente que elogiou o governo da Thelma. PCdoB é irmão... É irmão do PT. É irmão... Como mas do sim, PT. mas a gente não faz crítica, que Claro. ele defende ideias, né? É lógico. Claro. Se o cara falar que vai votar no Bolsonaro aqui, parabéns. Vai votar no Moedo, parabéns. Vai votar no Márcio França, parabéns, entendeu? Exatamente. O que você achou? Ele está perguntando se o Amoedo tem alguma militância social. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, que é o seguinte, a propósito até do que o que foi falado aqui, né, que alguns gostaram da defesa da Thelma, e nós estávamos falando aqui no intervalo, uma coisa que pessoal a gente do NAPS, percebe... pessoal do NAPS. Que a gente percebe nas redes sociais e de um modo geral. A eleição é muito crucial na vida de cada cidadão. Não é um jogo de futebol em que você é de um time, o seu amigo o seu inimigo é do outro time, e aí é um verdadeiro fla-flu sem maiores consequências, porque se seu time perder ou ganhar, você só fica triste, não tem consequência para a sua saúde, para a escola dos seus filhos, para o seu bolso. Né? Agora, a eleição, ela pode até fazer a diferença entre a vida e a morte, sua ou de algum parente seu. Então, não é um fla-flu. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes eu vejo nas redes sociais, porque são vários candidatos postos. Todos eles têm qualidades e defeitos. Então eu noto, e eu sou uma pessoa aberta, inclusive aqui falamos aqui das qualidades do governo Thelma, que ela era reconhecida como o terceiro melhor prefeita, né, na década de 80, quando ela foi prefeita no Brasil todo, elogiada em Curitiba, na rua. Isso é uma experiência que eu vivi lá. Então, a gente aqui, e eu acho que todos deveriam ser assim, essa mente aberta, porque na medida em que a gente fecha a mente e fica repetindo jargões que só interessam aos políticos, porque eles criam slogans e jargões para você ficar repetindo, entendeu? Nós não somos papagaios, nós somos seres humanos que temos bilhões de neurônios para serem usados e exercitados e exercer nosso espírito crítico e observar quem realmente está a serviço do país, quem fez alguma coisa. O Uriel, por exemplo, colocou qual é o trabalho social do Amoedo, e eu pergunto assim, qual é o trabalho político relevante do Jair Messias Bolsonaro? Mas o Uriel não vota no Bolsonaro. É o seguinte, isso aí só para você ter a dimensão do que, quando o Uriel coloca isso, perfeitamente colocado pelo Uriel, ele quer saber o que é importante para ele. E a pessoa que está nos assistindo, o espectador, que coloca, é melhor já ir se acostumando, repetindo um jargão do Bolsonaro, a pergunta que ela tem que fazer, em vez de ficar repetindo esse jargão, é o que o Bolsonaro até hoje fez de relevante para o país. Entendeu? Além de ter quadruplicado, quintuplicado a sua fortuna e ter formado uma dinastia dentro da política em que levou os 3 filhos dele para dentro da política. Né? Então, isso não é república, isso é monarquia. Então, espírito crítico mesmo. Agora, Bolsonaro tem qualidades? Tem. Amoedo tem defeitos? Possivelmente tenha. Marina tem qualidades e defeitos? Tem. Mas o que eu noto é um acirramento que emburrece as pessoas. A gente tem que ter mente aberta para perceber as qualidades e os defeitos de cada um. E na medida que a gente for descobrindo as qualidades e defeitos, mas não porque sopraram no teu ouvido, vai lá você pesquisar, vai lá no site da Câmara, no site do Senado, pega os anos que ele atuou, o que ele fez, o que ela conseguiu transformar em lei, se essa lei foi importante, se só foi nome de rua, só foi dia não sei do que não muda nada a vida das pessoas. Então, a questão do Uriel é importante. Qual é a relevância do trabalho dessa pessoa? Por que ela resolveu agora entrar na política? Aliás, o que está por trás de tudo isso? E aí, só para terminar, passando a palavra para o Paulo, é isso que nós temos que nos questionar, sem nos fanatizarmos e dizer assim, eu sou Santos e odeio todo mundo que é contra o Santos. Eu sou Marina e odeio todo mundo que não é Marina. Eu sou Bolsonaro e odeio todo mundo que não é Bolsonaro. Porque aí, o único prejudicado é você, telespectadora, você, telespectador, que entrou naquela lavagem cerebral do candidato, seja ele qual for, e está repetindo aquilo
para se justificar de uma angústia que você tem, que é minha também, de não saber quem escolher. Então, vamos nos qualificar para escolher o melhor. Uriel, quer perguntar para você, Paulo, se o Amoedo tem alguma militância social e se a Lu... Já respondi, Filete. Mas é que ele perguntou para o Paulo. O Paulo também tem que responder. Bom, desculpa. É que... Não, na verdade, Uriel, ele tem sim alguma militância social. Eu andei pesquisando a vida do Amoedo também. Ele não é o tipo da pessoa que tem lá a sua, digamos, fortuna, mas fica alheio às necessidades das pessoas mais queridas. A história que efetivamente contou a doutora Rosilma aí, que ele teve um câncer, é verídica também. E depois disso ele passou a se dedicar a algumas causas sociais lá no Rio de Janeiro, sim. Isso não há. Hoje pela manhã, eu queria até dizer uma coisa. Hoje pela manhã eu estive lá na Nova FM, falando no Manhã de Notícias, com a apresentação do Bruno Gutierrez e o Nino Alvarez na equipe técnica. Abraço pro Bruno e pro Aliás, Nino. são maravilhosos, são pessoas sensacionais. E uma das ouvintes me perguntou que critério que eu usava para escolher os meus candidatos a qualquer cargo, né? E eu respondi a ela através de uma pequena metáfora, dizendo que se eu tenho um pequeno corte, um farmacêutico resolve. Se eu tenho um problema gástrico, eu vou num gastroenterologista, né? Se eu tenho um problema no cérebro, eu vou procurar um neurologista, um especialista. Ou seja, maior o problema, maior o desafio, maior a busca pelo qualificado. E você, quando escolhe o seu médico, você ouve falar se ele foi bom ou não, se ele curou a sua amiga ou não, quais os predicados que o seu médico tem, que o seu dentista tem. Com o político é a mesma coisa. Eu respeito o ponto de vista de todos os que são xiitas, digamos assim. Xiita que eu digo é aquela gente que cegamente segue, como se... Fanáticos, aqueles tipo fanático religioso, sabe aqueles que se soltam bomba em nome de Alá, né? Quer dizer, há um fanatismo exagerado pelo Brasil. Agora, a gente precisa entender uma coisa, gente. Nós não estamos numa disputa de time de futebol. Ninguém aqui está discutindo, esse é mais bonito, aquele é menos bonito, esse aqui é mais... Nós estamos discutindo o futuro do nosso país e nós não podemos mais nos envolver em aventuras. Então eu respeito, quem ganhar será respeitado por mim, até se seja o próprio senhor Jair aí, Messias Bolsonaro, ele já é o Messias, né? Quem sabe, como Messias ele não faz aí o mar abrir e tal. Mas eu, particularmente, analiso antes e não vou me enganar porque a grande massa está fazendo. A grande massa já errou muito nesse país. Nós elegemos muita gente errada por conta desse envolvimento da grande massa. Então eu não estou dizendo que nós estamos aqui numa disputa futebolística ou ninguém está disputando aqui se é melhor o lado de lá ou o lado de cá ou se São Vicente ou Santos. Não é isso. Nós estamos discutindo a capacidade administrativa de quem vai nos liderar. Tanto no Estado de São Paulo, no nosso caso, quanto no governo federal, quanto no Senado Federal. Nós temos aí muita coisa importante que tem que ser pensada com muita cautela. E nesse momento não nos cabe simplesmente o fanatismo, nos cabe analisar com cautela e bom senso. É por isso que eu relatei alguns fatos, e se for o caso, Uriel, eu poderia até brincando, poderia trazer uma lista completa de todos os candidatos, mas não induzindo as pessoas a erro, evidentemente, mas expondo, eviscerando, digamos assim, as suas qualidades, as suas virtudes e também os seus defeitos. Agora, cá entre nós, uma pessoa que em 28 anos de vida pública aprova 2 projetos absolutamente irrelevantes, pelo amor de Deus, né, gente? É acreditar demais no Coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, né? Aí no pó de pirilim-pim-pim. Não dá mais. Não, gente, outra coisa, Paulo, que me preocupa é o seguinte, veja bem, um parlamentar, né, ele tem um tipo de atuação que é o quê? Principalmente fazer leis e fiscalizar o executivo. Sim. Leis, ele conseguiu aprovar 2. Fiscalizar o executivo, a gente sabe, porque eu trabalhei 13 anos na Assembleia Legislativa. Então, o que eu fazia? Bom, primeiro, eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa e imediatamente fui fazer direito, porque como é que eu ia trabalhar numa casa de lei sem ter feito direito? Para mim não faz sentido. Aí, por exemplo, aí veio a lei de diretrizes orçamentárias para a gente fazer emendas, né? Porque quem faz o executivo e manda para os órgãos para fazer emendas, né? Tirar um recurso daqui e por ali que é mais necessitado e tal. Só disso você já entende como funciona a máquina pública. Claro. Aí, depois, isso acontece mais ou menos em abril. Quando é mais ou menos em setembro, outubro, você vai trabalhar no orçamento já, que foi moldado a partir da lei de diretrizes orçamentárias. Sim. Aí, quando você recebe aquilo, você vai, aí vem mais detalhado, e aí você tem um painel perfeito de como funciona a máquina toda, né? Não Sim. só o poder executivo, como o poder legislativo, como o poder judiciário, e para onde vão os recursos.
E isso me assusta mais no Bolsonaro, porque ele demonstra um desconhecimento total de como funciona a máquina pública. Sabe nada. Isso me assustou muito nos debates. Isso é muito visível. Visível, muito né? visível. Cada debate que ele participa, eu digo, meu Deus, eu só consigo olhar para ele e dizer, nossa, como ele é despreparado. Ele tem Pior segurança de tudo. pública. Segurança pública ele teria. Agora o Não, resto... mas aí é o seguinte, Filete, olha se só. ele entendesse, o Rio não estava desse Não, jeito. mas olha só, Ele não, é peraí. legislativo. Não, mas peraí. Mas Aí como? Ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro. Sim, mas peraí, aí não tem deixa eu como concluir ele resolver aqui. o problema da violência se ele deputado. Mas agora, em 28 anos quando ele não conseguiu Peraí, fazer... mas deixa eu quando ele concluir, perguntado na hora do Filete. banco lá, ele virou e falou assim, é só não pegar dinheiro ao banco, pô, se você não financiar a indústria, a agricultura, claro. É a mesma coisa que falar, um monte de gente tá devendo pro banco. Tudo bem, tem o cara que tá devendo, que não vai pagar, que depois de 5 anos limpa, que o cara faz, mas tem o cara que pegou dinheiro pra mas máquina peraí, agrícola e tal. Deixa eu só concluir, porque ele, quando se pergunta alguma É que eu não coisa queria pra passar o ele... problema só no Bolsonaro, né? Senão Então, ele vai mas falar- quando se Ele vira- pergunta... aí ele vira o mito, Não, ele vai peraí, virar o não, mito. peraí. Já tem pergunta da Marina Silva aqui e tal. Quando pergunta alguma coisa pra ele, ele diz, eu sou capitão do exército, como se isso fosse álibi pra ele não saber mais nada. Mas se você começar a analisar, ele foi 16 anos capitão do exército. Depois disso, ele foi 32 anos parlamentar. Sim. Aí, isso que me assusta. Ele não aprendeu nada de parlamentarismo e da atuação do parlamentar no Poder Legislativo nesses 32 anos para ele se reportar que ele era capitão do Exército. E aí eu fico assim, assustada. Ele aposentou como capitão, né? Ele foi tenente, ele formou na mão como tenente, segundo tenente, levando isso primeiro, para tal. o Poder Executivo. Se ele não conseguiu se adaptar ao Poder Legislativo, se ele não conseguiu aprovar projeto de lei, se ele não conseguiu fiscalizar o Executivo, porque ele não entende nada de Executivo, ele só entende segurança. Por que ele entende segurança? É o Exército, porque é o seguinte, onde ele brilha? Quando ele reage a uma provocação. É um soldado. O soldado é treinado para reagir a uma provocação. Olha, é onde ele brilha. Então, só para fechar, Poder Executivo exige flexibilidade, inovação, criatividade, capacidade de diálogo, com todas as vertentes de pensamento. Como pôr esse cara na presidência? Eu só vou fechar com uma coisa muito fácil. Não vou falar mais do Bolsonaro, até porque não justifica ficar falando também tanto desse candidato. Mas nem de segurança pública ele entende, doutora. Me desculpe, porque na verdade, ao bem da verdade, ele é capitão do Exército, entende de segurança e é deputado pelo Rio de Janeiro. E a segurança do Rio de Janeiro é uma piada. Mesmo que o Filete diga, não, ele é lá, do capital federal, Não, mas o estado dele é o Rio de Janeiro. Nunca foi convidado para cargo de secretário de segurança Por pública. exemplo, né? Quer dizer, será que ele não teria uma emenda que pudesse ajudar a segurança pública? Será que em 28 anos ele não viu a coisa desandando, ninguém fazia nada? Ele tem dificuldade de articulação, que é uma coisa muito importante para o político, né? Principalmente para o chefe do Poder Exato, Executivo. tem dificuldade de articulação. As pessoas estão perguntando aqui o que você... A dona Mariluz está perguntando o que você acha, Paulo, da Marina Silva. Gosto muito da Marina, só acho assim, que para você constituir um governo, você tem que ter quadros, uma estrutura. Talvez o grande defeito da Marina é aparecer só de 4 em 4 anos, porque a última vez que eu a vi, ela foi candidata e agora eu estou vendo ela de novo como candidata. Talvez só por isso. Agora, não vejo falar mal, era uma seringueira que você estudou, evoluiu, quer dizer, é um processo natural como qualquer outro. Cabe análise, né? Quero falar da Marina um pouquinho. Em relação a isso que ele falou de 4 em 4 anos, não é verdade. Ela não tem cargo e, pelo fato dela não ter cargo, ela não consegue aparecer na televisão. Porém, ela tem uma vida ativíssima, diária, nas redes sociais. Quem acompanha sabe. Além disso, ela tem quadros de altíssima qualidade. Veja só que eu falei aqui do João Amoedo, logo comecei, e agora estou falando da Marina. A Marina é uma pessoa, eu até vou citar o meu marido aqui, ele vai ficar bravo comigo, que ele não gosta. Mas nós estávamos conversando outro dia, ele falou assim, a Marina, ela tinha que se candidatar na Europa. Porque ela tem um discurso tão sofisticado e tão avançado, aliás, ela é de aquário, Mas né? será que ela consegue colocar isso em prática? A maioria das pessoas não entende o que ela fala, porque às vezes ela fala... Perguntaram para ela maliciosamente, na entrevista da Globo News, o que ela achava do Lula preso. E ela falou assim, olha... Aqui no Brasil, eu acho que todo brasileiro está muito triste de ver o Lula preso. E as pessoas entenderam, eu entendo que com má fé, que ela estava contra a prisão. Só que não prestaram atenção no resto, que ela disse assim, só que ele tem que pagar por tudo que ele fez de errado, todos os crimes que ele cometeu. Claro, qual é o brasileiro que elegeu o Lula com 90% de aprovação e vê o cara agora preso, acusado de um monte de crime? Não é de tristeza? Eu queria que ele fosse o maior presidente do Brasil. Mas quando a gente reelegeu o Lula, que a maioria votou no Lula então segunda não é vez... verdade que ela... Isso aí é o PT que planta, que ela só aparece de 4 em 4 anos. Agora, veja bem, aparecendo ou não de 4 em 4 anos, eu vou voltar àquela fala lá no inicial.
eu vou votar em alguém que tem experiência no Executivo. Lamentavelmente, a Marina foi senadora da República. Ela nunca foi governadora nem prefeita. Foi ministra há então, 5 anos e meio. A gente entende, respeita tal. Eu prefiro votar em alguém que já tenha tido minimamente uma experiência. A mesma história do médico, aquela que eu falei para vocês agora há pouco. Você vai procurar sempre um especialista. E do jeito que o Brasil está na UTI, a situação financeira é grave, o desemprego está beirando aí os 14 milhões de desempregados, nós não temos mais segurança pública, faltam hospitais adequados. O problema do país é muito grave, não dá mais para a gente se aventurar. Então, assim, eu não estou induzindo ninguém a erro. Sim. Eu estou dizendo às pessoas apenas meditem, pensem. Se alguns concordarem comigo, no sentido de dizer, não, vamos pegar alguém que já tenha minimamente experiência, né? Alguém que já teve no Executivo, eu vou dizer, então, perfeito, aí já reduz o quadro, né? A mesma coisa no estado de São Paulo. Vamos pegar quem para votar, né? Vamos votar em alguém que só foi presidente da Fiesp? Não, né? Vamos votar em alguém que foi prefeito por 1 ano e 4 meses, viajou 1 ano e foi 4 meses gari? Gente, é brincadeira. Vamos abrir os olhos, não é verdade? Vamos abrir os olhos. A Luciana de São Vicente está brincando que a Marina é um picolé de chuchu. É só opiniões. Não, picolé de chuchu é o alquimia, ela está enganada. E o Mariano está falando, vocês perderam metade do tempo falando do Bolsonaro. Ele é um mito mesmo, Rosilma. Mariano, mas já acabou o tempo, Eu queria só me despedir aqui. Eu já vou me despedir. Está me puxando a orelha lá. Então, eu vou me despedir rapidamente, mandando um recado para a Cleia, que é amiga do meu amigo Zé Loureiro, que gostou do meu casaco, está aqui à disposição. Obrigada pela audiência aí dos meus amigos, espero que vocês tenham gostado. E só quero terminar dizendo o seguinte: a Marina e o Lula têm uma coisa que o Bolsonaro não tem, que é a capacidade de conversar com todos os segmentos da sociedade. E por isso, eles têm capacidade de agregar gente que possam suprir as deficiências que eles tenham. E o Lula realmente fez isso, porque acabou com uma grande aprovação em 8 anos, né? Mas jogou a biografia fora. A Marina tem toda a chance de, apesar de não ter passado pelo Executivo, agregar pessoas de alto valor. E quero dizer que um aluno meu muito querido, Giovanni Mocos, que foi meu aluno no Objetivo de São Vicente, brilhante, fazendo Faculdade de Relações Internacionais na Universidade de Brasília, é candidato, deputado estadual, São Paulo, pela rede, e conhece a Marina muito bem, está com ela trabalhando há tantos anos e continua cada vez mais admirador da Marina. Então, só para mostrar para vocês que todos têm qualidades e defeitos. Temos que encerrar o programa. Queria agradecer a Rosilma, o Paulo Costa, um programa de muita audiência. Obrigado a todos, né, querido, pela essa presença. Mandar um abraço a Vitória Girardelli, o Davidson, Douglas Melian, que está nos acompanhando. A polêmica é muito boa porque suscita dúvida e a dúvida nos faz crescer. Um abraço para vocês, gente. Fique com a nossa programação. Vamos com Deus. Muito obrigado.